sobre saúde mental. Gente, começa agora com aqui na Cultura FM, o programa Fala Psico, com Daniela Pontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje um dia muito especial para nós psicólogos, né? O Dia do Psicólogo, e nós estamos aqui, né, com convidados super especiais, psicólogos que atuam nessa área. Para você que tem alguma dúvida sobre, né, a atuação na psicologia, você pode entrar em contato através do 67 99890 1057. E hoje nós contamos com os convidados, né? A psicóloga Andrea Sgarioni, Priscila Lorenzini, Aline Martins. Nós também tínhamos, né, a presença do Lucas Rosa, né, psicólogo. Infelizmente ele não pôde comparecer porque ele teve, né, o falecimento da avó. Deixo aqui meus sentimentos, Lucas. Mas vamos seguindo o programa com as pessoas que estão aqui. Meninas, se apresentem, fiquem à vontade. Boa noite, eu sou Priscila, psicóloga, mestre em Psicologia da Saúde, trabalho no Instituto Equilíbrio, trabalho na Prefeitura também, sou concursada e atualmente eu atendo crianças e adultos. Eu sou a Andrea, eu trabalho sozinha, eu mesma. Não tem ninguém, né? Eu trabalho com clínica, sou neuropsicóloga e sou especialista em atendimento infantil e adolescente também, mas atendo adultos, idosos também, atendo todo o público. Boa noite, eu sou a Aline, sou psicóloga, atualmente mais institucional do que clínica, né? Eu atendo na APA e no Lar da Criança, são os meus principais, né? E na clínica são que menos, né? Não dá tempo, não sobra mais. Muito correria, né? Tem muita demanda. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada por aceitarem participar, né, do Fala Psico de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, da nossa carreira, né, das nossas conquistas, das nossas escolhas também, como é que a gente caiu na psicologia, né? E isso é bem bacana e a gente vai abordando aqui. Uma boa noite a quem nos acompanha pelo YouTube e também através do TikTok, né? As pessoas que estiverem nos acompanhando através do YouTube ou TikTok podem encaminhar perguntas pelo campo dos comentários. E para começar aqui, né, o que é que motivou vocês a escolherem psicologia como profissão? A resposta mito ou verdadeira? Que a gente tem essa brincadeira na psicologia porque a gente tem, claro, uma motivação de ajudar as pessoas, tudo, mas todo mundo que faz psicologia está procurando um pouco se entender e se curar também, né? Que acho que é a motivação maior, depois a gente vai descobrindo outras ao longo do caminho. Mas a minha motivação, claro, além de me curar também, era poder ajudar as pessoas, transformar vidas, hoje mais isso do que me curar, né? Eu acabei seguindo um caminho diferente. Eu sempre quis psicologia, mas eu morava num lugar que não tinha condições de estudar, né? Então eu trilhei a licenciatura primeiro, né? Sou professora de História, de Filosofia. Mas, quando eu tinha 8 anos, passava aqueles programas... A gente é velha, né? Então, o que tinha era televisão. Então, passava aqueles programas, talk show, tipo web, sei lá. Minha mãe assistia muito. E um dia, quando eu tinha 8 anos, eu vi uma psicóloga e ela falando de algum caso que eu falei assim, gente, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. Então, desde criança, eu achava assim... que eu entendi que o psicólogo era a única pessoa que ajudava em certos aspectos. Então, a minha ideia era que eu queria ser igual ela, e depois, uma vez eu conheci uma psicóloga, eu tinha também mais ou menos essa idade, e eu fiquei encantada. E aí eu falei, gente, é muito legal, eu sempre fui muito curiosa, então eu falei, gente, entender a mente humana, descobrir essas coisas. Então, a minha motivação, acho que foi mais a curiosidade de entender como funcionava a mente humana e como esses mecanismos poderiam transformar a vida das pessoas, foi o que me fez ser psicóloga. Bom, a minha atuação foi um pouquinho mais diferente, né? Eu tinha casos na família de pessoas com transtorno e tudo mais. Eu gostaria mais de entender, né? Porque naquela, né? Mas ainda era nova, ainda a gente tem aquela percepção muito rasa sobre depressão, sobre esse tipo de coisa, né? E eu procurava muito entender como que funcionava aquilo, porque eu queria ajudar as pessoas da minha família. E também tinha uma parte da família também que tinha a violência. Então, eu sempre pendi para esse lado que ia trabalhar com a violência. E aí, quando eu entrei na faculdade e tudo mais, aí caí logo no estágio na Delegacia da Mulher. E ali foi onde eu me encontrei. E ali eu fiquei os 5 anos da faculdade.
e falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu atuo na defesa dessas crianças negligenciadas, né, da pessoa com transtorno, com deficiência, e essa é a minha defesa hoje em dia. É legal que quando a gente escolhe psicologia, a gente não escolhe porque a gente vê como uma profissão que vai remunerar a gente vai ficar rico, né? Você tem esperança. Porque tem pessoas que buscam a profissão nessa expectativa, o que que vai me dar retorno, né? E é diferente na psicologia, porque você vê que realmente as pessoas elas têm esse olhar, sim, de tentarem se entender mais, mas tem o olhar do cuidado com o outro, né? De tentar contribuir. Então tem algo assim muito nobre, eu falo, na nossa profissão, né? Essa questão de tentar compreender o que aconteceu com a gente, com os nossos familiares, com as pessoas, mas ao mesmo tempo de não só compreender, mas poder transformar, né? Então, realmente tem essa questão nobre, e eu acho que isso é muito lindo, porque você só consegue compreender se você estiver disposto a pagar o preço. E às vezes é um preço de ter que se entender melhor, de ter que lidar com os próprios traumas, com as próprias dores, né? Até porque dependendo do paciente que você atende, ele gera gatilhos em você, né? Sim. E aí são momentos de start para você, né, buscar a cura disso, porque tem coisa que está ali adormecida, você nem imagina que aquilo ali incomoda. Mas à medida em que você atende alguém, que aquela pessoa te remete àquilo, você fala, opa, isso aqui eu preciso tratar. Por isso que é tão importante a gente fazer acompanhamento, né? Eu aprendi com um professor na faculdade que você tem por obrigação fazer terapia, porque você só vai levar seu paciente até onde você for. Se você não se curou, você não vai ajudar a pessoa a se curar. E é real, né? Uhum. E, gente, como é que foi, assim, qual foi o maior desafio de vocês no início da profissão de psicólogo? Para mim, eu acho que foi justamente isso, de muitas vezes eu sentar comigo mesma. Eu ouvi minha própria história. Eu já fazia terapia, estava tudo bem, mas lógico que cada uma também tem. Eu tive uma dificuldade no sentido de que eu não era daqui, que eu tive dificuldade das pessoas me conhecerem. E na verdade eu ainda sou meio escondida e as pessoas não me conhecem muito, mas. Mas inicialmente foi isso. Mas o desafio pessoal foi esse, de sentar muitas vezes no início, depois a gente vai criando mecanismos, né? Mas não existe teoria que te prepara para isso. Exatamente. Eu acho que para mim teve duas grandes dificuldades. Primeiro foi definir o que eu queria fazer, porque eu amava tudo na psicologia. Eu amava tudo, amava todas as teorias, eu não conseguia escolher alguma coisa. Mas a vida vai conduzindo a gente, né? Então eu acabei escolhendo. E aí eu cheguei nesse ponto do sentar consigo mesmo, mas era um medo de errar, um medo da responsabilidade que o outro, né? O outro coloca uma confiança em você, isso traz uma responsabilidade tão grande. Eu tinha tanto medo de errar que às vezes eu não queria nem tentar. Em alguns casos, eu falava, não, isso aqui eu não vou conseguir. É claro, fiz muita supervisão também, né? Sempre tive apoio da supervisão para poder conseguir deslanchar, assim, no sentido de não me sentir mais tão insegura. Eu também tive muita dificuldade nesse quesito de insegurança mesmo. De e agora? Eu sei todas as teorias, tudo certo, mas a pessoa não quer saber de teoria, ela quer saber da prática ali. E eles, muitas vezes, eles acham que é uma receita de bolo. Vai entrar ali dentro da nossa sala e a gente vai falar, faz isso, isso e isso, e a sua vida vai melhorar para sempre. E não é dessa forma. Às vezes a pessoa não quer se descobrir, ela não quer tocar naquele ponto de paciência que a gente teve uma certa conversa, ela não gostou e nunca mais voltou. Então, assim, não é todo mundo que aceita muito bem e a gente fica inseguro mesmo. Vocês estão falando, eu estou lembrando, quando eu fui trabalhar especificamente com a área clínica, eu também tinha as minhas inseguranças. Tinha 10 anos que eu trabalhava na área organizacional, né? Então, tinha uma determinada segurança para trabalhar com isso. Agora, a clínica, não tanto. E eu tenho um grupo da faculdade que a gente montou depois da formatura e a gente tem até hoje, né? E eu fui compartilhar a minha insegurança, né? Para saber como é que foi esse momento. Porque, assim, você atende em organização, né? Tem todo o impacto, só que você não impacta diretamente na vida de ninguém. Você impacta aí, né, na vida de um todo, que você tem que avaliar risco, né, saúde ocupacional, mas é uma coisa assim mais macro. Agora a clínica ela é micro, né? E aí eu coloquei lá no grupo essas inseguranças e uma pessoa me respondeu assim: ah, mas se você está insegura, nem começa. Aí eu falei, meu Deus, então eu vou ter que buscar outra coisa, né? E uma amiga muito querida, Fabiela, já participou aqui do Fala Psi, e ela tem assim um
Sabedoria, ela é uma pessoa diferenciada, assim, eu tenho um amor enorme por ela. Ela disse assim, Dani, se você está insegura, isso mostra que você é uma pessoa responsável. Então, assim, não fica, né, se segurando por conta disso, porque isso só demonstra o tamanho que você reconhece a responsabilidade que você tem na vida do outro, né? Você tem conhecimento, você tem bagagem, né? Começa, é só você começar. E à medida que você for começando, que você for recebendo supervisão, você vai vendo que as coisas vão caminhando. Mas assim, inicia. E de fato, quem é muito responsável tem esse medo. Meu supervisor falou a mesma coisa pra mim. Ele falou: "Você, que bom que você tem medo, você tem que ter mesmo, porque é uma grande responsabilidade, né? Isso mostra que você tem noção da grandiosidade do que você vai fazer." Ele falou: "Eu tenho medo daqueles que não têm medo, né?" E aí, dentro dessa questão, acho que a insegurança ela sempre acompanha um pouquinho, né? É que a gente vai criando, como você falou, mecanismos para lidar com ela, mas sempre chega um caso que tá um pouco mais complicado, alguma coisa mais difícil, que às vezes bate uma insegurança, né? Você Por tem que mais que a gente estudar mais, né? porque a Continuar gente está estudando. sempre A estudando e gente não tudo. para nunca. Não, Nunca. E até porque essa questão da segurança, se você tem. A gente nunca vai saber tudo. Então, cada caso você vai ter que estudar. E se você acha que você tem segurança demais, talvez não é segurança, é soberba, né? é. Então, assim, então muitas vezes a segurança te faz você se desafiar também. Que não existe. Cada pessoa que você vai atender vai ser um desafio. É um mundo, né? Cada pessoa é um mundo, com todas as complexidades, de todas as vivências, das pessoas que convivem com essa pessoa, de tudo, né? Muito diferente. E até saber se posicionar também quanto ao paciente, né, quanto à equipe que te cerca, porque as pessoas elas não nos veem assim às vezes numa ocupação maior, né? Então, faz de qualquer jeito, tudo bem, não tem aquela responsabilidade com o seu paciente, com aquela pessoa que está, por exemplo, enlutada e acha que é só, entra aqui na minha sala e a gente conversa rapidinho e você sai. E aí você tem que se posicionar de várias maneiras. Eu acho interessante uma coisa que eu queria pontuar sobre isso, que a gente está falando, né, do que motivou a gente, das inseguranças, que às vezes as pessoas esperam ir para terapia para se sentir melhor, e nem sempre isso acontece. Às vezes a gente faz terapia e em algum momento a gente vai se sentir pior, Sim. porque a gente vai ter que resolver aquilo que está doendo, e vai doer para resolver, precisa aparecer essa dor, né? E aí as pessoas, nessa época de coachings e coisas assim, as pessoas querem que a gente diga algo para que ela se sinta melhor, né? As soluções mágicas. Gente, nós vamos agora para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico, falando com essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, essas psicos, né, representando as psicólogas de Naviraí. Continuem nos acompanhando. Um ouvinte de todas as quartas, ela está desejando um feliz ano psicólogo para todas nós. Obrigada, Aninha. Obrigada. E nós temos aqui uma pergunta que chegou por WhatsApp de uma pessoa que não vai se identificar, mas ela diz que está passando por um maior trauma. Ela saiu de um relacionamento abusivo, né? O ex-relacionamento está preso, mas ela se culpa, né? Porque ela queria restaurar. Ela só dorme só para você passar o
prejudicada e tem um desespero sem explicação. Ela se sente culpada por ele estar preso e não estava feliz sobre o relacionamento, porque ela sofreu de todas as formas, né, possíveis. A cabeça sabe sobre esse sofrimento, mas ela não sabe o que acontece, que ainda assim ela se sente culpada. Os pais não, né, entendem as crises de ansiedade que ela tem e ela passa o dia todo trancada num quarto e ela já faz acompanhamento psicológico na cidade onde ela reside, mas ela acha que foi muito exposta e ela está com vontade de desistir desse processo porque ela tem muita vergonha com o que aconteceu. E infelizmente a polícia não sabe também como agir. Meninas, Bom, primeiro eu queria dizer que eu sinto muito por você ter passado por isso. Esses sentimentos todos que você está vivendo agora, que são esse pós-trauma, né? Eles com certeza devem doer muito, eles paralisam, mas é importante que você conte com essa rede de apoio. Se você já faz psicoterapia, fala com a sua psicóloga sobre a vontade que você tem de deixar o tratamento, né, por conta da vergonha. Trabalha essa vergonha com ela, para você compreender por que você ainda se sente envergonhada, como que você vai enfrentar isso, para poder depois trabalhar as outras questões que você vai precisar trabalhar. Essa culpa, para compreender melhor como essa culpa ela surgiu, porque possivelmente você foi manipulada durante todo esse relacionamento. Então, assim, sua autoestima foi destruída. E não foi em um dia, foi um processo. Para reconstruir também é um processo, né? Então você precisa ficar firme e conversar sobre isso com sua psicóloga, principalmente sobre a vontade aí de desistir do tratamento. A minha orientação é a mesma, principalmente procurar os meios jurídicos para isso também, né? Cuidar da sua saúde e integridade física no geral. E também, igual a nossa colega falou, a gente se culpa, tem os ciclos da violência, romper esse ciclo é muito difícil, né? Mas não é impossível. A gente não entrou já nesse sentido, já sofrendo dessa maneira. Então, como é um processo um pouco mais demorado também para retornar à vida normal. Mas é um recomeço. E a vida é feita de recomeços. E que bom que ela tem ajuda psicológica para isso. E a profissional está ali apoiando ela, estendendo a mão para ela. Então, que ela dê esse retorno também. Só ela sabe o que ela passou. Esses julgamentos que talvez a gente não sabe onde ela mora, às vezes é uma cidade pequena e as pessoas. Mas ela não tem que levar em consideração o que as pessoas estão falando agora, porque ninguém sabe o que ela viveu. E do mesmo jeito que as pessoas estão falando, não estão apoiando ela, então ela não tem que se importar com o que as pessoas estão falando, né? E eu diria até o seguinte, pede para tua psicóloga, né, se você se sentir confortável, orientar os teus pais, porque talvez não é que eles não se importem, talvez eles não entendam e eles não sabem o que fazer, eles não sabem como te apoiar. Então, eles não estão diminuindo a sua dor, eles só estão achando que se eles não derem tanta importância, vai ser mais fácil para você. E aí eles estão fazendo errado, mas talvez eles não saibam como fazer o certo, né? É aquela história, a pessoa não sabe como resolver, então ela fala, esquece isso, deixa pra lá, né? Empurra debaixo do tapete ali e não resolve a situação. até porque tem pessoas que têm a visão de que se elas estiverem ali dando amparo, elas estão reforçando o comportamento, às vezes depressivo, e na verdade não é uma questão de reforço, né? A pessoa precisa do acolhimento. E a falta do acolhimento, às vezes, não melhora a situação, ela piora, agrava, porque uma pessoa numa condição dessa, ela precisa de apoio, né? Com certeza. Então, pergunta respondida. Se alguém tiver também alguma demanda e quiser mandar aqui para o Fala Psico, anonimamente, a gente mantém o sigilo e você vai ter sua resposta. E dando continuidade, meninas, quem foram, né, as principais referências que vocês tiveram, inspirações, né, dentro desse exercício da profissão de psicóloga? Nossa, seriam tantas pessoas que eu não saberia dizer, mas tem uma que eu gostaria de nomear. No primeiro ano da faculdade, eu tive uma professora, professora doutora Anitta, que me convidou para fazer parte do projeto de pesquisa dela, no qual fiquei 5 anos, depois fui orientando dela no mestrado, e que é uma excelente profissional, uma das melhores profissionais que eu já conheci, tanto no conhecimento quanto na postura ética, maravilhosa. Assim, ela foi uma pessoa que me inspirou muito. Antes de eu começar o curso, eu conheci uma psicóloga que ela era professora numa faculdade que eu trabalhava, que é a Sandra Scano, e ela brincava que ela já estava na psicologia desde quando eu nasci, e ela ainda continua. E foi ela, assim, porque o jeito que ela era
me inspirou, eu sempre quis, na época que eu conheci ela, eu até estava fazendo faculdade de História, mas eu falei, não, depois eu quero. Aí na faculdade de História, a minha aula de Psicologia da Educação, eu tive uma professora também, que eu estudei especificamente essa disciplina, e foi mais uma vez que eu tinha certeza que eu queria Psicologia, que eu não queria, né? Enfim, mas são inúmeras pessoas. Mas depois, ao longo da faculdade, a gente vai encontrando diversas pessoas, né? Mas se eu fosse nomear, eu nem é justo eu nomear nenhum professor, assim, porque foram vários. Mas inicialmente, antes do curso, seria a Sandra, para mim. Acho que o professor ali tá no top 1, né? Quando eu entrei também, para mim era muito difícil. Eu fui fazer faculdade lá em Dourados, então eu não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, não me sentia acolhida em nenhum lugar. E também eu sempre me senti diferente das outras pessoas. Me sentia diferente no meu jeito de falar, me sentia diferente no meu jeito de se posicionar, às vezes muito dura, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi aquele monte de gente com um jeitinho de falar, com uma fala mansa, eu falei, gente, eu não tô preparada para isso aqui não é meu lugar. E aí, eu conversando com a professora Bruna, ela falou assim, tudo bem, cada um tem o seu jeito, né? Você pode continuar dessa forma. E aí, depois de uns anos ainda de sofrimento interno, é que eu fui mesmo fazer meus testes e tudo mais, e que eu, né, descobri meu diagnóstico como autismo. E aí, passou na minha cabeça. Né? Então foi muito essencial essa ajuda dessa minha professora. E é estranho ser acolhido demais também, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade de falar, né, de psicólogos que inspiram para fazer uma homenagem para uma amiga que faleceu semana passada, psicóloga, Isabel Verônica, que ela não foi uma inspiração só para mim, mas a gente trabalhava, né, em conjunto em uma empresa com outras psicólogas também, e acredito que assim o mundo perdeu uma pessoa maravilhosa, sabe? Um exemplo de ser humano. Eu acho que antes de ser qualquer outra coisa, para a gente ser um bom profissional, a gente precisa ser uma boa pessoa, né? E ela era uma excelente pessoa, né? Não tinha lugar por onde ela passava que ela não deixasse a luz dela, que ela não acalentasse. Às vezes eu estava ali ansiosa, angustiada com alguma coisa, aí ela me chamava com um sorriso, né, tranquilo. E a gente conversava, eu me sentia aliviada. Ela olhava para mim e falava: Dani, para com essa patifaria. Pessoa que marcou muito a minha vida, né? A gente deixou de trabalhar juntas em 2015, mas ela continuou no meu círculo, porque ela me marcou muito mesmo como ser humano, né? Era uma grande amiga. E eu acredito que essas são as marcas que a gente deixa na vida das pessoas, né? Não só como profissional, mas como ser humano. E eu acho que a gente tem que viver para construir isso na vida das pessoas, porque a gente vem aqui para deixar legados, né? Ninguém está aqui de passagem para passar pela vida, a gente está aqui para construir alguma coisa. E Bel, você construiu muita coisa, né, no nosso meio, e fica aqui a minha homenagem, né? Ai, Belzinho. E meninas, né, como é que a formação acadêmica prepara o psicólogo para os desafios na prática? Ou não prepara? Eu acho que dá uma base, mas não prepara para tudo, né? A gente, depois que sai da faculdade, vai fazer cursos, pós-graduação, vai estudar, e a gente está sempre estudando, acho que a gente nunca está pronto, né? Totalmente para nada, assim, porque sempre tem coisas novas, são pacientes novos, igual a gente comentou, cada paciente é um mundo, é uma complexidade ali que você precisa compreender, nem sempre o que serve para explicar um caso vai explicar o outro, então eu acho que a faculdade é uma base, mas ela não se prepara tanto assim também. Com certeza não. Teoricamente, ela prepara. Teoricamente. Eu não tenho o que falar, eu falo que eu tive uma ótima formação. Eu não saí preparada para tudo, mas eu acho que a gente não sai para certas individualidades. Mas na faculdade, para quem não sabe, a gente já atende, né? Tem a prática já. Então, você não sai do nada. Então, assim, tem o preparo, sim. Não, dá uma boa base, né? Sim. Mas tem muita coisa, por exemplo, até eu estava pensando na parte do psicólogo empreendedor. Eu não tive nada sobre isso na faculdade, mas isso eu fui aprender depois. Então a gente tem muita base teórica para o atendimento, mas às vezes depois que você sai, você vai trabalhar em instituições, ou você vai empreender, aí você vai descobrir um monte de coisa, né? Mas eu acho que qualquer curso, não é só psicologia. É muito amplo para você condensar em 5 anos, em 4 anos. Então, você vai sair generalista,
ali. Você vai saber um pouquinho de cada coisa, porque você vai praticar um pouco de cada coisa. Mas depois, você vai... Por exemplo, a Aline, ela escolheu um caminho, tem que se preparar. Por exemplo, ela trabalha na PAI, ela tem que entender disso, né? Então, cada momento, você vai sair com uma basezinha, mas depois você vai especificar aquilo que você vai fazer. É igual a medicina, né? Você sai clínico geral. Isso. E depois, exatamente assim, né? A gente aprende psicanálise, aprende cognitivo comportamental, atende humanista, hospitalar, escolar. E aí a gente vai tomar uma decisão depois, para onde é que eu vou e o que eu preciso fazer, né? Mas acho que o interesse. Pode falar. Ela tem essa base e tudo mais, só que é muito diferente, porque quando você está atendendo ali pela faculdade, fazendo seus estágios, você sabe que, querendo ou não, que a responsabilidade é sua, querendo ou não, você tem sua, aonde mas retribuir. você divide com o supervisor, né? Sim, você tem alguém para que tá bem por aqui. E aí, quando você vai para a vida mesmo, você percebe que a responsabilidade é muito maior. Mas eu acho assim, pro ouvinte leigo, a gente sai totalmente diferente do que a gente entrou na faculdade. Não dá para dizer que essa base, ela é pouca, ela é menos, ela não é. A gente sai da faculdade outra pessoa, com outra visão de mundo. Porque desde o estudo do desenvolvimento humano, as teorias que explicam o comportamento, a psique, tudo nos transforma. A gente sai muito diferente. É que a complexidade é muito maior. Depois a gente continua estudando, mas é uma diferença muito grande. Eu não acho que dê para igualar um terapeuta com um psicoterapeuta, né? Os dois pensando ali no atendimento específico com a pessoa e tudo, porque a base ela é importante. E a gente já começa a faculdade fazendo psicoterapia, né? Sim. Porque você já começa ali dentro desse processo conhecendo. A pessoa que ela não passa por isso, ela acaba tendo alguns prejuízos, porque a gente fica no atendimento. E se a gente não sabe entender o que é nosso e o que é do outro, isso também importa, né? Com certeza. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. Sem dúvidas. 67. Não dá para colocar uma música de fundo dessa. Te juro. De volta com o Fala Psico. E a gente vai falar um pouquinho agora, meninas. Só para lembrar, né, os nossos ouvintes, nós estamos falando hoje sobre, né, a profissão do psicólogo, no Dia do Psicólogo. E nós estamos aqui com as psicólogas, né, Andréa Sgarione, a Priscila Lorenzini e a Aline Martins. E só para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de trajetória, né? Vocês tiveram algum aprendizado marcante, né, com algum paciente que vocês atenderam? Eu vou falar uma coisa engraçada. Eu tenho um paciente que eu adorava, que um dia ele falou assim, tem coisa que é melhor perder do que achar. A gente fica tão ligado a alguma coisa que a gente perdeu, que a gente não conseguiu, e aquilo não é pra gente. E eu uso essa frase pra vida, assim. Vou levar pra mim também. Leva. Olha, eu acho que eu tenho vários, mas nesse momento eu consigo lembrar nenhum, porque a gente tem que fazer um esforço para lembrar mais específico. Mas assim, como eu atendo criança, sempre é uma caixinha de surpresas, criança sempre tem umas saídas ótimas para as coisas. E
tem em vários momentos que os pacientes nos marcam de uma forma mais emocionante, né? Ou às vezes mais engraçada. É que se a gente não tem como falar, porque senão a gente Expõe, expor, né? né, a pessoa, então. Porque contar história, tá? É, Mas isso da frase é interessante. Mas o que fica, eu acredito, é que a gente não só está ali para ouvir, a gente também aprende muito com a história das pessoas, né? Muito. sim. Com certeza. Tem paciente que transforma, gente. Eu acho que tem atendimentos que você entra e você sai vendo as coisas de uma perspectiva muito diferente, assim. Você falando isso, acho que tem uma coisa que eu posso contar, assim, que quando eu fiz estágio na Casa Dom Bosco, em Campo Grande, que é um lar para idosos, uma coisa que me marcou muito é que às vezes eles tinham uma festinha programada e falecia um idoso. Daí eles iam lá, velavam um pouquinho o idoso e vinham pra festa. Porque a vida continua, assim, tipo, o idoso cumpriu o papel dele. Sim. Então eles tinham. E eles estavam todos muito idosos, próximo da morte, então eles sabiam que eles não podiam perder tempo. Então assim, a gente já velou o fulano, já chorou, agora a gente vai comer e vai beber. De fulano, Eles depois chega- avós fossem todos assim. Sim, é uma Sim. forma de lidar com o luto muito diferente. É, a minha maior dificuldade mesmo, atendimento com criança, igual você falou, é muito dinâmico ali, você não... O adulto você ainda tem por onde, um caminho ali a trilhar, agora criança não. E aí quando vem aqueles pais desesperados para você e você fica toda aquela responsabilidade, né? E aquele atendimento, a criança não te conhece, tem que fortalecer o vínculo e tudo mais. Então, para mim, a maior dificuldade foi essa. Fora também que, às vezes, igual você falou, a gente atende uns pacientes que marcam a gente, então às vezes vêm uns pacientes com tanto sofrimento, pessoas que sofreram tipo, a vida inteira, gente que Tem nasceu. uma amiga que a gente conversa sobre isso, ela fala assim, que às vezes a gente teria que pagar a pessoa para falar pra gente de tão triste que é. Exato. Tipo, a pessoa só teve momentos tristes, só episódios tristes, e aí eu parava e pensava, gente, como meus problemas são minúsculos perto dessa pessoa, né? Como que eu ainda... Então, eu servia mais pra ele, tipo, parecia que a terapia era eu que eu sei ajudar ainda, né? Sim. Tudo tem uma função na vida da gente, né? E como é que vocês percebem assim, a evolução da valorização do psicólogo na sociedade brasileira? Eu acho que o divisor de águas foi a pandemia. Assim, a gente tem, até talvez se eu estiver adiantando alguma coisa, mas a gente tem um tabu muito grande que vem do o nosso país, ele colocou uma cultura do psicólogo de uma forma muito errada, né? Porque não é igual na Europa, que as pessoas conheciam o psicólogo nesse sentido de tratar os sintomas e tudo. Quando precisou ter, por exemplo, médico, psiquiatra e psicólogo no Brasil, é porque as pessoas já iam diretamente para o hospital psiquiátrico. E isso foi vinculado de que a pessoa que vai no psicólogo e no psiquiatra é porque ela é doida, literalmente. E eu brinco, eu falo, gente, doida é doido. As pessoas vão no psicólogo para não ficar doido, né? Doido mental e psicólogo, vai. Mas o que fazer? Então, assim, criou esse tabu que é uma ofensa se você falar assim, você precisa de ir no psicólogo. Como se a pessoa estivesse falando assim, você já passou de todos os limites da loucura. Como Então, se fosse uma ofensa. Isso. Então, a gente precisa entender que em algum momento você vai precisar de uma orientação de uma pessoa que não tem nada a ver com sua vida. Porque, assim, nós psicólogos, nós vamos gostar de você. Não é que nós não vamos gostar. Mas nós vamos falar o que vai ser preciso, sem a gente ter ressalvas que a gente vai te magoar. É diferente nesse sentido de você estar com um psicólogo e você conversar com a sua mãe, você conversar com a sua melhor amiga, né? Então, você precisa sair desse espaço de onde uma pessoa ela vai estar sempre falando, por exemplo, a sua mãe, ela vai falar baseado na vida dela, nas escolhas dela, daquilo que ela acredita. Agora, nós, psicólogos, não vamos fazer isso. Nós vamos falar daquilo que a gente vai te conhecer e daquilo que vai ser adequado nas suas escolhas, né? A gente vai falar sobre como vai ser essas escolhas. Então, por isso que é diferente. Então, precisa entender que para você se conhecer e as pessoas que já te conhecem não conhecem da forma que o psicólogo vai te conhecer.
Então, por Porque as isso, pessoas se abrem muito mais com o psicólogo, porque é uma sim. pessoa neutra, né? Uhum. E eu sempre falo assim, quando você tá conversando com alguém conhecido e essa pessoa te fala uma verdade, muitas vezes você se sente agredido. E aí você começa, não, mas e você? E aquela vez que você isso, aquela vez que você aquilo? Você não Jogando na cara, né? indo com o psicólogo, essa defesa ela não funciona, porque você não conhece quem tá na sua frente. Eles não conhecem a gente. Então, eles não têm que. Podem não gostar, mas Vai ter você que tem que receber a verdade que a gente falou. Isso vai te fazer refletir. Vai ficar a semana inteira e vai voltar na É. semana e falar assim, nossa, mas por que que você falou aquilo pra mim? Você acha que eu sou assim, mas por que você achou isso, né? Então a pessoa vai refletir sobre. Então, eu acho que a pandemia, como eu estava dizendo, ela. O que que aconteceu com a pandemia? Todo mundo teve que olhar para dentro, ficar dentro de casa. Então, foi quando as pessoas realmente viram que muitas vezes elas não conseguem sozinhas, elas não conseguem só com a família, ela precisa de uma ajuda profissional. E a pandemia colocou nós todos à frente da morte, o medo, todas as loucuras como a pessoa poderia desenvolver, ansiedades e depressão. Então, eu acho que as pessoas passaram de fato a conhecer o nosso trabalho e entender, ainda falta muito, mas foi a partir da pandemia. E entender que o psicólogo, ele é um tratamento em saúde. Ele não é uma coisa que eu vou, tipo, fazer uma De massagem. colega. Não, ele é tratamento em saúde. Então, tal como o tratamento, vai ter hora que dói, vai ter hora que machuca, vai ter hora que você fica dolorido pensando a semana inteira naquilo, e vai ter momentos que você vai se sentir aliviado. Mas acho que o profissional e a psicologia como um todo passou daquele lugar de uma pseudociência, de uma coisa meio filosófica, para uma coisa da saúde mesmo, né? E científica, né? Sim. Quem quer começar a terapia tem que estar disposto a sentir desconforto. A sair das cartas. Desconforto, né? Eu falo uma coisa muito importante. A pessoa que ela gosta de ser vítima, de colocar a culpa nos outros, ela não dá conta de fazer terapia. Não dá. Não dá conta, porque assim, na terapia você vai entender o que o outro causou em você, o que você causa no outro e como você vai agir a partir disso. E ir tirando as suas culpas, fazendo você se responsabilizar pelas suas ações. Então, se é uma pessoa que ela não quer sair do lugar, que ela quer ficar naquela zona de conforto, a terapia não vai funcionar para ela, porque ela não vai se permitir se desafiar. Exatamente. Porque é essa questão, né? Se eu quero ser a vítima, eu não vou querer assumir o papel que eu também sou o algoz do outro, porque eu quero ser só a vítima. E é a primeira vez, é aquilo que você falou, a primeira vez que o terapeuta confronta e fala, tá, mas né, e teu posicionamento diante disso, a pessoa não volta mais, ou ela se sente muito ofendida, enfim. Sim, eu fico uns meses sem aparecer, depois volto. Ah, mas eu fiquei pensando naquilo que você falou. Nossa, mas meses, né? Fica remoendo aqui. Tem gente que fica anos Isso. Uhum. e volta. Volta. É assim. Uhum. E como é que vocês enxergam a inserção da psicologia em espaços não tradicionais, né? Como empresas, escolas, presídios, no esporte? Olha, eu acho que principalmente falando em todos os espaços a psicologia é importante, né? É um processo que demorou muito para acontecer e tem demorado muito da psicologia estar nesses espaços, porque a psicologia tem muito a contribuir. É claro que uma escola pode existir sem psicólogo, mas se o psicólogo estiver lá, a gente facilita muito a vida das crianças, dos trabalhadores daquele ambiente, e isso vale para tudo. Até da família, e isso vale para o esporte, isso vale para qualquer ambiente. O psicólogo ele é um facilitador dessas relações e De dessas entender compreensões. o meio, de entender o meio onde qualquer espaço a gente cabe, porque a gente vai estar mostrando como é entender pertencer a esses lugares, seja no seu trabalho, seja no seu esporte, seja em qualquer lugar. Aquilo, onde existe um ser humano, existe algo que a psicologia pode trabalhar. Então a gente pode estar lá. Ainda mais se existe mais de um, porque daí já começa a ter as questões de relação. Sim, Com certeza tem que estar lá. Aham. do sentido de perder, né? De compartilhar em nível social. Então, eu mesmo. É muito complicado. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com o último bloco do Fala Psico. Tá passando rápido.
Até vocês precisam. No ciclo. De volta com Fala Psico, para você que está sintonizando agora na 105,7 na Rádio Cultura. O nosso tema de hoje é o Dia do Psicólogo. Nós estamos falando um pouquinho sobre a profissão de psicólogo. Estamos aqui com a Priscila Lorenzini, com a Andrés Garione e com a Aline Martins, psicólogas, para responder perguntas. Se você tem alguma dúvida também, pode nos mandar através do WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67 99890 1057. Meninas, como é que vocês enxergam, né, a interferência das novas tecnologias, né, em relação à prática da psicologia? Mas no uso delas, No uso. até a própria pandemia proporcionou o atendimento online. Então, eu acredito que ficou bem mais acessível para muitas pessoas. Por várias razões, né? Às vezes a pessoa mora numa cidade pequena e não quer fazer com os profissionais que tem ali, ou às vezes muda de cidade e gosta de um profissional que tem outra. Por várias razões, essa questão do online aproximou a psicologia das pessoas, né? Dos lugares. Por outro lado, se a gente está falando do uso de tecnologias, a gente pode falar que a gente está comentando no começo do programa sobre inteligência artificial, nessa função de psicólogo, né? Que hoje mesmo eu vi um estudo falando sobre o número de pessoas que entraram em surto psicótico induzido pelas respostas da inteligência artificial. Então, claro que não é qualquer pessoa, mas uma pessoa que já tem uma predisposição, que já tem ali um transtorno e que foi se consultar com inteligência artificial e que ele induziu ela a um surto. Porque a inteligência artificial vai responder aquilo que a gente quer ouvir, ou em alguns casos pode responder aquilo que a gente não está preparado para saber ainda, né? Porque ela cria um padrão, ela te conhece. No sentido assim, do que você gosta, você vai alimentando ela. Ela desenha a sua personalidade. Aham. Certo. Ai, gente, desculpa o exemplo, mas é tipo um horóscopo. Assim, que é abrangente, né? No sentido assim, de que não é específico. Não é todo mundo de touro que vai ser daquele jeito, mas entende? Só que no ChatGPT, por exemplo, ele fala específico para você. Mas gente, não existe uma interação com uma máquina que vai substituir a interação humana. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente, aí um dia ela chegou para mim e falou assim: tive uma briga com meu namorado e meu namorado me mandou uma mensagem e eu joguei no ChatGPT para saber o que ele tinha falado. E ele falou a mesma coisa que você. Eu falei, tá, mas acontece que ele falou a mesma coisa que eu falei pra você, só que ele não trabalhou, por que que você tá tão incomodada com isso? Por que que você tá suportando isso dentro dessa relação? Então, assim, a resposta que ele deu é que o que o cara mandou pra ela era uma tentativa de manipular ela, ele tava usando uma ironia ali pra ridicularizar ela, beleza. Mas o X da terapia dela não é esse. Isso era óbvio que ele queria manipular ela, mas a gente estava tentando entender o porquê que ela estava ali. Inclusive, ela própria devia saber isso, né? Mas assim, porque tem coisa que a gente escuta do psicólogo que não é para nós. Não é pra você falar, não, mas isso eu sei. Mas a pessoa precisa se afirmar. Exatamente, né? E aí ela quis se afirmar, tudo bem, o chat, ele conseguiu dizer pra ela, olha, você realmente, o cara te manipula, mas e aí o que ela ia O fazer que com você isso? faz com isso, né? Bem que não era sobre. O chat vai falar mais sobre ele, né? Atitudes dele, e ela tem que olhar mais pra si. Pra né? tirar Então, esse foco. o que me incomoda? O que me coloca nesse lugar? Por que eu me deixo ser manipulada em várias situações? Entender esses porquês. Por que eu ainda estou gastando tanta energia e do meu tempo para perguntar para uma plataforma que pode me dar qualquer resposta? Uma coisa importante que eu acredito que é ligado a isso, as pessoas querem, nós estamos vivendo uma era de tudo ser muito rápido. Sim. Então aí a pessoa ela não vai esperar para ir no psicólogo, que é um processo terapêutico que demora. Então ali no ChatGPT, por exemplo, é rapidinho, ela responde aquilo superficialmente. Ela não quer, muitas vezes, entrar na demanda, porque dói, você abrir gavetas que estão fechadas, enfim. Aí ela vai ali achando que aquilo ali vai curar o sintoma dela de uma forma rápida também. Na verdade, ele não tem função de tratar, porque ele não trata. Ele vai fazer uma análise da informação que você está mandando e ele vai mandar a análise. Ponto. Então, você quer saber se você está passando por um abuso? Sim, isso aqui configura um ponto. Agora, como é que você vai conduzir? Como é que você vai trabalhar essa relação? O que aconteceu na tua vida que desvinculou, de repente, uma dependência emocional que te leva a permanecer num relacionamento abusivo? Isso o chat não tem, ele não vai ter. Porque o chat, ele não é inteligência. O chat é um banco de dados. Então, o que é acessado,
lados. Agora, ter inteligência para pensar sobre aquela demanda que você está trazendo, só o ser humano é capaz de fazer. É porque é importante a gente pontuar que na psicoterapia, ou na análise, até o silêncio tem um propósito. Até quando a gente fica em silêncio, isso tem um propósito. Então, tudo é muito pensado, tudo é uma intervenção muito cuidadosa. O chat nunca vai chegar nisso. A inteligência artificial nunca vai ser inteligente o suficiente para isso. Outra coisa que o chat GPT, ele não é sigiloso, tá? Tudo que você colocar lá vai estar pro mundo. Não é igual o psicólogo, que tudo que você vai dizer vai permanecer ali. Até vi esses tempos atrás, teve uma informação de um vazamento de dados, inclusive com o nome das pessoas que tinham feito as buscas, né? Então, tem essa questão, tá lá e é um problema isso também, né? E às vezes a pessoa também não está preparada, né? Igual a gente conversou sobre receber aquela informação. Porque muitas vezes, né, a gente mostra para a pessoa o caminho até chegar àquele conceito, até ela se reafirmar naquela situação, né? Que é o famoso insight para nós, né? Mas o chat vai dar muito lide com isso e, né? É de uma forma. Desculpa, pode falar. Tem um meme que eu vi esses dias que a pessoa falou assim: Nossa, eu tive um insight. Aí eu cheguei para minha psicóloga e perguntei assim: Mas você sabia disso? Ela falou: Sabia. Ele falou: Desde quando você sabia? Ela falou: Desde o primeiro dia. A gente fica esperando. Será que ele já entendeu, né? Mas dentro dessa questão, me preocupa um pouco até esses diagnósticos que as pessoas fazem. Porque vamos supor que a pessoa joga lá todos os sintomas e aparece lá, você tem esquizofrenia. Tá preparada para ouvir isso? Ela sabe realmente o que isso quer dizer? Porque quando a gente dá um diagnóstico, a gente tem toda uma rede de apoio. A gente vai ver como a pessoa se sentiu, se precisar, a gente vai acionar um responsável, a gente vai explicar para ela, tirar todas as dúvidas. Vai ter isso ali. Ela vai ter só um diagnóstico. Aí você tá com um psicológico, você tá isso, você tem aquilo, e aí o que ela faz? Ela não vai saber o que fazer com aquilo. E isso também gera sofrimento, né? Me preocupa muito. E até para contextualizar essa questão, né? Eu falei sobre o chat não ser uma inteligência, de fato não é, porque a inteligência é a capacidade de criar. O que o chat cria? Nada. Ele busca o que existe, mas o que ele cria? Ele não cria absolutamente nada. Então, aquilo que não é capaz de criar, não é capaz de intervir. E a gente, em muitos momentos, a gente tem que ter essa habilidade no consultório. A gente tem que lidar com coisas que estão fora e você tem que ter ali uma capacidade criativa para você lidar com aquilo de uma forma ética, né, embasado naquilo que você conhece, mas você vai ter que criar algumas coisas, né? E isso o chat não vai ter, infelizmente. Ele quase. Felizmente. Isso é bom para nós. Gente, a gente tem aqui um ouvinte, a Maria José, está nos acompanhando aqui. Ela disse que ela está gostando muito do programa, que ela tem o maior respeito e admiração pelos psicólogos. Ela teve Covid em 2022 e o psicólogo ajudou muito, que foi uma luz na vida dela. Desejando parabéns a todos nós. Obrigada, Maria José. Obrigada. E, gente, nosso tempo está esgotando, né? Que mensagem final vocês gostariam de deixar para os colegas e para a sociedade neste dia do psicólogo? Bom, quero parabenizar todos os colegas, né? Lembrar também que a gente precisa estar sempre atento à nossa saúde mental, porque a gente está aqui, né, justamente dizendo sobre o quanto é difícil, às vezes, exercer essa profissão mentalmente, emocionalmente. Eu vi esses dias uma especialista falando que o psicólogo empresta o seu sistema nervoso para que o outro possa sentir. E realmente isso acaba sendo cansativo, tudo, então que a gente sempre possa estar olhando para a nossa saúde. E falar para as pessoas que psicoterapia é um tratamento. Quando a gente tem uma dor, quando a gente tem um incômodo, quando a gente não está bem, a gente busca tratamento. Você pode buscar o tratamento e tomar erva medicinal? Você pode fazer os dois, mas não deixe de buscar o tratamento. Ele é essencial para que você possa mudar, melhorar, sair desse lugar onde você está. E assim, esteja pronto para enfrentar tudo que um tratamento pode trazer, de bom e de ruim também, né? Porque a gente só tem os resultados se a gente conseguir atravessar o caminho todo. Se a gente parar no meio, a gente não fica, às vezes não alcança esses resultados. Mas que é importante as pessoas entenderem isso. A psicologia é um tratamento. Exatamente, até também no sentido de, poxa, quando eu sinto uma dor, quando eu me machuco fisicamente, tudo, eu vou atrás da solução daquilo, eu vou procurar um remédio, né? Então, por que quando é a nossa saúde mental a gente vai deixando ali, vai deixando acumular? Por que não dar essa atenção também, né? Esse é o que eu prego dentro da minha sala, porque, infelizmente, igual a Andrea falou, nós temos muito disso hoje em dia, né? De
quem procura o psicólogo é doido e tudo mais. Então, gente, por que para outros profissionais, quando você tem um problema, você vai atrás e a sua saúde mental você deixa? Eu vou só complementar, assim, que quando alguém faz tratamento também com um médico, né, com um psiquiatra, que vai tomar um remédio, o remédio é para o sintoma. A causa somos nós que tratamos, né? Sim. Então, você precisa se conhecer. Em nenhum outro lugar vai ser possível você se conhecer numa totalidade que não for na terapia. Então, tem um psicólogo para chamar de seu. E eu queria dizer que muita gente tem medo, tem vergonha do psicólogo, né? Só pra concluir. E a gente teve até aquela pergunta anônima que a pessoa falou: tô querendo parar porque eu tenho vergonha do psicólogo. Gente, a gente é preparado pra lidar com tudo. Acho que pra você escandalizar um psicólogo, sei lá. Acho que quem é que escandaliza um psicólogo? Tem paciente que chega e fala: olha, hoje eu vou fazer terapia e você vai precisar de terapia. Porque a gente já lida com tanta coisa, a gente ouve tanta coisa que existe uma certa dessensibilização, não no sentido ruim, mas é que não é mais nos choca. Pensar mal de você, o que você está falando, eu não estou fazendo um juízo de valor sobre você. Isso quem faz é seu vizinho, sua vizinha, sua família, seus amigos. Não vai ter julgamento. A gente está olhando, a gente pode te ajudar. Você tem um sofrimento, eu vou resolver o seu sofrimento. Eu não estou olhando para se seu sofrimento é válido, não é válido, não é, ele é um sofrimento. Ser imoral, ilegal, né? É o lugar de falar. Eu falo assim, aqui é o lugar de você falar tudo aquilo que você não pode falar para os outros. Então, assim, é praticamente um lugar onde você pode ser transparente. É o único lugar que você vai poder ser você mesmo. E que cada um vai, por exemplo, a gente não julga primeiramente, e principalmente porque você só vai se conhecer quando você fala tudo. Até Você vai ter que falar tudo. E a gente não acha nada estranho, gente. A gente já escolheu isso porque a gente vai conseguir lidar com isso tranquilamente. E às vezes no processo que você vai falando, parece que a pessoa vai falando e já vai se entendendo ao mesmo tempo. Às vezes você nem precisa falar nada, você tá com um problema ali, mas no que você vai falando, você já vai entendendo. Nossa, eu não pensei por esse lado. E a gente vê umas coisas assim, ao longo da nossa profissão muito absurdas, mas eu acho legal isso nas crianças, porque eles também chegam com um certo receio. E aí, quando eles descobrem que eles podem, por exemplo, gritar, eles estão com muita raiva, eles gritam, e você não vai brigar com eles, porque tudo bem, que é lugar de gritar. Aí fala um palavrão, e você vai explicar, claro, por que a gente não fica falando palavrão, tudo, mas você vai falando, fica. Aqui é o lugar, você quer soltar um palavrão? Fala aqui, comigo. Aqui é o espaço. E para o adulto é a mesma coisa. Aqui é o lugar de chorar, é o lugar de falar um palavrão, é o lugar de desabafar, falar todos os desejos mais obscuros para que a gente possa entendê-los e trabalhar. Até Mas nada vai chocar. porque tudo aquilo que você talvez considere que é estranho, seu, isso é só seu. Ninguém vai ser assim. Sim. Então, é o que dá a sua identidade. Todos os seus erros, os seus acertos, isso é o que torna você mesmo. Então, você precisa entrar em contato com isso para que você possa se entender. Então, nem em outro lugar você vai conseguir isso a não ser na psicoterapia. Isso é verdade. Muitas mensagens para quem está nos ouvindo, né? O Moisés mandou mensagem, chefe Moisés, ele está nos acompanhando, desejando um feliz dia do psicólogo para nós. Obrigada. E ele disse que os planos de saúde não cobrem, né, o acompanhamento com psicólogo. Às vezes, Moisés, o plano, ele não tem um psicólogo que seja credenciado aqui na cidade, porque a cobertura para o acompanhamento psicológico, os planos disponibilizam. Então, é interessante você entrar em contato com o seu plano de saúde para saber onde é que tem um profissional credenciado, porque às vezes esse profissional não vai estar aqui, né, na cidade, mas ele pode te atender online também. É interessante, né, você entrar em contato com o plano e se informar. E acontece também de você entrar em contato e eles terem que credenciar alguém para o seu atendimento, né? Achar alguém na cidade para atender você. Gente, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu acredito que esse bate-papo foi extremamente rico, né? Tem uma frase do Jung que eu gosto demais, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, né, ao lidar com a alma humana, né, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu acredito que o que traz um diferencial para a nossa atuação enquanto profissional é a nossa humanidade, a nossa capacidade de olhar o outro isento de julgamento, de acolher. E em alguns momentos a gente dá assim uns apertões que fazem parte, mas isso, né, é realmente buscando a melhora para que a pessoa ela tenha, né, qualidade de vida e ela alcance o auge, né, da própria vida, do protagonismo da própria história.
Muitíssimo obrigada, parabéns para vocês, parabéns para nós, né? Uma excelente semana. Na próxima semana nós teremos a doutora Rosilene Oliveira falando sobre violência patrimonial. Então, mulheres que, né, quiserem acompanhar essa temática, vai estar bem interessante na próxima quarta-feira. Uma excelente quarta-feira a todos vocês, bom finalzinho de quarta-feira, né? Um bom resto de semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.